Não? Boa tarde. Então, primeiro que tudo, queria agradecer a presença de todos, seja fisicamente, seja digitalmente. Agradecer também à Brutéria por esta maravilhosa recepção e esta sala e esta simpatia. Agradecer aos nossos estimados ilustres júris, e tanto também digitalmente como presencialmente, e à minha vizinhança por ter arranjado esta dinâmica. Isto é uma noite muito boa, que eu me sinto bastante afortunado de fazer parte. Queria começar por pedir ao Padre Francisco Mota para apresentar a Brutéria e explicar mais ou menos qual é este projeto, o que é que está por trás da Brutéria e porque é que nós estamos aqui como prémio literário. Então, boa noite, obrigado Sebastião pela apresentação. Queria dizer só duas ou três coisas muito simples. Primeiro, que agradecemos muito à Associação Boa Vizinhança por este convite para integrarmos este novo prémio. É uma alegria para a Brutéria poder associar-se a este tipo de eventos. Estamos disponíveis para este tipo de eventos. É uma das motivações para os visitantes chegarem ao centro da cidade e ao bairro Alto, é podermos estar como participantes deste género de iniciativa que promove aquilo que é a nova cultura da cidade e do país. É muito importante para a Brutéria, é muito importante para a tradição desta casa a relação com o livro, com a palavra escrita e, em particular, com o conto. Como muitos saberão, a Brutéria nasceu como uma revista de ciências naturais, passou por muitas fases diferentes. Hoje em dia é publicada como uma revista de cristianismo e cultura, humanidades e cultura. E toda esta relação com o aprofundamento daquilo que são as preocupações da palavra escrita para nós orienta-nos desde o primeiro dia. Há uma tradição muito forte desta casa que passou pelo padre Manel Antunes e por muitos outros padres que durante uma série de anos foram estabelecendo ligações com escritores emergentes na sua altura, como a Agostina, a Sofia, no princípio das suas carreiras literárias, e por isso para nós é muito significativo neste dia associarmos a um novo prémio que procura descobrir novo talento e associar-se a novos autores e novos escritores portugueses. Como uma casa de cultura aberta à cidade, com portas abertas para a cidade, podemos participar de um processo destes que não reconhece só autores consagrados, mas que procura novos autores, novos talentos, nova forma de escrita, como processo a nós isto entusiasma-nos muito. E por isso gostava, mais uma vez, de agradecer à Boa Vizinhança o convite, de agradecer aos membros do júri este convite, o Padre Mário Garcia, que representa a Brutéria no júri, com pena não pode estar cá esta noite, mas pediu que enviasse os cumprimentos ao resto do júri e a todos os presentes. Portanto, ao longo destes meses, ao longo do futuro, dos próximos anos, contem connosco para aquilo em que podemos disponibilizar esta casa, a nossa biblioteca, a comunidade de pessoas que se reúnem à volta da Brutéria. Então, obrigado a todos. Muito obrigada. Eu sou Cristina Veloso, estou aqui a falar em nome da Boa Vizinhança, que é uma IPSS que tem várias áreas, tem uma área social de apoio a carenciados e a projetos sociais e de animação de espaço público, tem uma área ambiental que está agora a começar a crescer com um projeto chamado Reviravolta e que vamos querer trabalhar muito nos 3 R's, e tem uma área cultural que começou com visitas culturais aqui a sítios imprevistos na cidade e que tem agora um parceiro de peso chamado Pousio, que esperamos que venha trazer muito sangue novo à Boa Vizinhança, e temos este prémio. Este prémio, se devíamos ter tido esta ideia deste prémio há mais tempo, porque aí quem o estava a apresentar seria o Luís e não seria eu. Porque este prémio, no fundo, junta duas coisas, junta o interesse e o empenho e a vontade que a Boa Vizinhança tem em apoiar novos talentos, novos escritores, mas junta também a vontade e a amizade que a Boa Vizinhança tem ao Luís,
que continua connosco neste projeto. Portanto, muito obrigada ao júri, mais uma vez, muito obrigada à Brutéria, muito obrigada ao gerador que aceitou ser a média partner deste projeto e pronto, muito obrigada a todos. Peço agora ao Dr. Freitas e Costa que fale um bocadinho sobre o Luís. Obrigada. Boa tarde a todos. Vou ser breve, que é sempre uma ameaça. Para falar um bocadinho do Luís, eu estava a dizer há bocadinho à Teresa Vilaça que este lugar é um lugar, para mim tem um sentido especial, porque as últimas vezes, todas as vezes que estive com o Luís ultimamente, antes dele morrer, foi aqui no Príncipe Real ou aqui em São Roque, quando ele estava a trabalhar no Teatro da Trindade. Eu conheci o Luís, não sou um amigo de longa data, conheci o Luís só muito tarde, tarde demais até, porque foi há uns 10 anos ou 15 anos, quando voltei para Portugal do estrangeiro, onde vivi muitos anos. E depois conheci-o num projeto político até, que era um projeto contra a regionalização, que ainda vamos ter, e em que o Luís foi o organizador e o desenhador de toda a comunicação dessa iniciativa. E depois disso estive com ele quase 2 anos no projeto da Guimarães Editores, que infelizmente não seguiu bem o rumo que nós desejávamos e esperávamos, mas onde tive a oportunidade de estar mais tempo e de trabalhar mais intimamente com o Luís e de apreciar todo o valor que o Luís tinha e de tornar-me também amigo dele, como ainda sou. Um dos últimos projetos do Luís, o Luís, enfim, eu peço, se calhar, para quem quiser conhecer melhor toda a diversidade e a qualidade das coisas em que o Luís interveio, a biografia dele que está no site deste prémio, enfim, é uma primeira aproximação disso. E não vou, portanto, alongar-me muito de descrever todas as iniciativas, todos os projetos e todos os méritos do Luís. Os 2 últimos projetos em que falámos, nenhum deles se realizou. Era uma história de um clube com muitas tradições cá em Lisboa, que era o Turf Club, que é um clube aristocrático de muito velha tradição cá em Lisboa e onde parece que o Mouzinho de Albuquerque escreveu a sua carta de despedida antes de se matar. Pelo menos tem lá uma secretária onde diz que ele a escreveu. E o outro projeto era uma edição de uma edição em português de um livro que não está editado em português e que é a introdução ao Inquérito à Monarquia do escritor francês Charles Maurras, e que era um texto que nós achávamos que tinha interesse ressuscitar 150 anos depois, porque primeiro ia se calhar surpreender muita gente, que não estaria à espera de um escritor monárquico, enfim, integralista como o Maurras, um texto tão contemporâneo e tão livre, e por outro lado se aplicava muito à atualidade. Mas enfim, nenhum desses projetos chegou a avançar, infelizmente, e agora já não avançarão porque eram indissociáveis do Luís. Nós estamos agora nestas condições tremendas, mascarados, etc., ameaçados de morte, que é um exagero extraordinário, porque estamos sempre ameaçados de morte. Era até natural, estranho-me que ainda não tenham aparecido mais profecias do fim do mundo, porque é uma situação propícia a profecias do fim do mundo, uma situação como esta, com a tendência que temos para exagerar e com aquilo a que um escritor americano chama o provincianismo do presente, que consiste em julgar que nunca aconteceu nada parecido com aquilo que nós vivemos. Mas o fim do mundo existe de facto, mas é para todos, para cada um de nós, e já chegou nesta vida, pelo menos, ao Luís Vilaça.
e penso que em relação à maneira de ser dele e que também em grande parte explica que tão pouco se lhe tenha ligado em todo o trabalho que ele fez, e foi um trabalho muito importante, que não sei se lembram de um filme que costuma dar no Natal, que é, não me lembro já como é que se chama em português, It's a Wonderful Life, que é a história de um homem que se vai matar e a quem um anjo mostra o que é que seria a vida na cidade dele sem ele. Eu penso que no caso do Luís também era uma experiência que seria com certeza elucidativa, retirá-lo de todos os projetos em que ele esteve envolvido e ver como eles perdiam em qualidade e em valor. O Luís, com quem eu estive até pouco tempo antes dele morrer, relativamente pouco, e era aí que eu queria chegar, eu nunca percebi que ele estava doente. O Luís não se manifestava, não se queixava. E, portanto, enfim, já que falámos no fim do mundo, eu não sei de cor as palavras bíblicas, mas, de facto, a morte de Luís apanhou-nos de surpresa. E como no Apocalipse de São João, de facto, a morte vem como um ladrão e roubou-nos o Luís. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra para o Dr. Eduardo Boavida. Foi o Dr. Eduardo que fez a sugestão do prémio ser um prémio de contos e que reunisse 10 contos portugueses e pronto, vamos ver se conseguimos ouvi-lo explicar esta decisão que... As minhas palavras iniciais eu queria enviá-las à boa vizinhança, porque felicito a boa vizinhança da pessoa da sua Presidente, a doutora Cristina Veloso. Uma associação que tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida dos residentes do bairro e que, sobretudo, os que têm uma geografia que coincide com a Junta de Freguesia de Santo António. Já é uma iniciativa que merece o nosso apreço. Mas considerar que no âmbito, digamos, desta associação é criado um prémio literário é uma atitude absolutamente excepcional. Eu, como leitor e como amante de livros, presto aqui o meu público reconhecimento à boa vizinhança. Pela confiança também em nós depositada para levar por diante esta iniciativa, que se apropria do nome do Luís Vilaça, eu queria também endereçar à sua família, em particular à doutora Teresa Vilaça, à sua esposa, um cumprimento muito especial. Pelo entusiasmo com que nos acolhe desde o início, eu envio também uma palavra de agradecimento à Botéria, na pessoa do seu diretor, do padre Francisco Mota, e portanto, é com entusiasmo que vejo a Botéria a continuar a afirmar-se como espaço aberto à criação cultural na sua melhor tradição, onde inclui, entre outros, nomes como os do padre Manuel Antunes ou do padre Luís Acha. Bem-aja. Finalmente, eu queria enviar uma saudação muito especial aos digníssimos membros do júri, com quem tenho a honra de poder partilhar responsabilidades no prémio. Não posso estar fisicamente presente convosco na Botéria, mas estou firmemente ao vosso lado. A pergunta cuja resposta me incumbe, que é porquê um prémio de contos, obriga-me a, digamos, sobretudo, ir à figura de Luís Vilaça, porque a ele fomos associar um género literário. Eu conheci bastante, enfim, não conheci profundamente Luís Vilaça, conheci-o num momento, por volta dos anos 2000, num momento em que acompanhei uma relação com fornecedores das livrarias Bertrand. E nessa qualidade, o Luís Vilaça era autor de um livro que pretendia que
pôr a vender nas nossas lojas, que era o Lusitano, o cavalo ancestral do sudoeste da Europa. Acabámos por conseguir com ele um bom entendimento, fomos-nos reencontrando com regularidade e sobretudo, a regularidade resultava do acompanhamento que ele ia fazendo ao seu livro, mas sempre, digamos, numa relação, sobretudo, comercial. Quando aceitei o convite da Boa Vizinhança para integrar o júri do prémio, no decurso das trocas de opiniões que fomos mantendo sobre os termos e as condições do prémio, tive conhecimento, enfim, da personagem e do homem que estava por trás do Luís Vilaça com uma profundidade que até então eu desconhecia. Alguns dos que eram mais próximos, designadamente o Dr. Miguel Freitas da Costa, a que eu daqui também saúdo, muito particularmente, foram dando nota do seu perfil e de traços marcantes da sua trajetória. E eu retive alguns, enfim, ser conhecedor dos melhores recursos criativos, nomeadamente os gráficos, ser seu promotor, ser utilizador ativo, ser possuidor de uma dinâmica cultural muito diversa, que ia do campo teatral à fotografia, ao cinema e ao campo editorial. Ser, sobretudo, uma pessoa discreta no exercício das suas atividades e com uma subsequente contenção naquele reconhecimento de que era merecedor. Esta determinação em homenagear e em divulgar uma personagem com estas características foi-nos progressivamente aproximando do conto como género literário. Para o prémio, quer pela exigência de recursos criativos que suscita, quer pela sobriedade que convoca e que a todos pareceu ser congruente com o percurso de vida do Luís Vilaça. O consenso em redor da perspectiva reforçou a nossa determinação e aqui nos encontramos. Para podermos conhecer melhor o universo do conto para o qual o conto nos remete, discutiríamos em seguida o professor Miguel Taman, um distinto professor de Teoria da Literatura da Universidade de Lisboa e diretor da Faculdade de Letras, que eu daqui saúdo e a quem passo a palavra. Boa tarde, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Tenho muito gosto em estar aqui hoje e tenho muito gosto em fazer parte deste júri. Eu devo dizer que, aliás, por inclinação pessoal, detesto fazer parte de júris, mas deste tenho muito gosto em fazer parte. Eu penso que a última coisa que qualquer dos presentes precisaria a esta hora vespertina era de uma lição sobre o conto como género e de uma série de distinções complicadas que no fundo só interessam àqueles que já se interessam por isso. Eu tinha um professor que, de uma maneira completamente enganosa, costumava dizer que um conto era um romance com menos de 30 páginas e, aliás, costumava também dizer que um romance era um conto com mais de 180 páginas. E entre os dois havia uma espécie de irmão do meio, a que os profissionais do ramo chamam novela. E, portanto, temos o conto, que é uma coisa pequenina, breve, a novela, que é uma coisa de tamanho médio, e o romance, que é uma coisa grande, que pode ter 4.500 páginas, mas com 180 já é um tamanho razoável. Esta explicação é uma explicação que não tem pés nem cabeça e faz lembrar aquelas pessoas que dizem que com menos de 2 pessoas temos psicologia, entre 2 e 7 pessoas temos ética e mais de 7 pessoas temos política. É exatamente a mesma espécie de raciocínio e a mesma espécie
de erro. As pessoas aprendem o que é um conto não por lerem definições de contos, mas por lerem contos, justamente, por lerem coisas que consensualmente as pessoas reconhecem como contos, coisas que lhes foram mostradas como sendo contos ou exemplos de contos. E, aliás, todos estes conceitos que à primeira vista parecem todos complicados e abstrusos, o que é um romance, o que é um conto, são aprendidos, como às vezes os filósofos dizem, por ostensião. Aponta-se e mostra-se, olha, isto é um conto. E nós vamos construindo a nossa pequena teoria. Mas isto tem a ver com uma outra coisa também interessante. É que a única maneira de uma pessoa se familiarizar com o que é um conto e com a tradição do conto é lendo contos. Não há outra maneira, nem conheço um outro segredo. O género, e aliás o adiantado da hora, não me permitem adotar o tom conselhos a um aspirante de contista, nem é disso que se trata. Mas se houvesse uma única coisa, uma coisa muito básica que eu poderia dizer a alguém que quer escrever contos é: leia contos, leia muitos contos. Bom, essa pessoa que começaria a ler contos tinha um primeiro problema, é que há muitas diferenças entre coisas reconhecidas consensualmente como contos. Os grandes contistas não pertencem todos a uma mesma família e, portanto, há uma enorme diversidade mesmo dentro do género conto. Os grandes contistas russos do século XIX, Gogol ou Chekhov, não têm nada a ver com grandes contistas americanos do século XX, só para dar dois exemplos. E as pessoas pensam, mas se calhar o conto é um romance em pequeno, um romance mais ambicioso. É como na tradição das artes decorativas, os marceneiros, antes de aprender a fazer cômodas, faziam cômodas pequenas. E, portanto, o conto é uma espécie de cômoda pequena. Mas não é. O conto não é uma versão do romance à escala. Aliás, a história do conto é completamente independente da história do romance. Os primeiros romances, no sentido moderno do termo, famosamente acha-se que o Dom Quixote é o primeiro romance no sentido moderno do termo, mas com certeza já no século XVIII os grandes romances ingleses do século XVIII são os primeiros romances. O conto tem uma história mais antiga, que tem a ver com outros géneros que não têm nada a ver com o romance. Tem a ver com aquilo que um escritor português antigo do século XVI chamava contos de proveito e exemplo, tem a ver com a fábula, tem a ver com pequenas descrições, tem a ver com o diálogo. É uma forma curta em que normalmente se faz um ponto memorável. E nasceu, aliás, como variedade da literatura moral. Isto, evidentemente, não tem nada a ver com muitas coisas que hoje nós reconhecemos como contos. E por isso, a esperança que podemos ter que haja aí pessoas que queiram escrever contos é que elas tenham lido muitos contos e contos muito diferentes entre si. Há um conselho que eu nunca daria, que é sempre um mau conselho em literatura, que é consultem as vossas consciências hoje, que é uma coisa que fica mais ou menos entre a quarta e a quinta costela, consultem os vossos corações e escrevam literatura. A dar um conselho seria leiam contos bons e depois, com muito trabalho, com muito desespero, com muitas emendas, com muita irritação, mas também com momentos de alegria intermitente, os resultados não hão de ser maus. E é essa a nossa esperança, e é a esperança que eu, da perspectiva do utilizador, por assim dizer, tenho em relação à minha função neste júri. Muito obrigado. Pronto, depois de todas estas imprevistos e destas maravilhosas intervenções, cabe-me a mim só finalizar com a parte mais logística do prémio e explicar mais ou menos como é que o processo se vai desenrolar ao longo, desde hoje é o primeiro dia do lançamento e do prazo, até quando tivermos um
um livro com 10 contos portugueses prontos a ser apresentados, há de ser uma data futura e num sítio também ainda futuro. O ponto base é que nenhum conto pode ter mais do que 35.000 caracteres, incluindo espaços. Isso depois depende do tamanho da letra, claro, e da fonte, mas são 10 páginas, não vai passar muito além disso. E dá espaço não dá espaço cá para um romance, mas dá espaço para uma história bem desenvolvida e profunda, como há tantos contos e tantos autores que fizeram. Depois, o tema é completamente livre. Já me perguntaram no Facebook se tem que ser sobre a quarentena, e não tem que ser sobre a quarentena, pode ser sobre a falta de quarentena, como é que teria sido 2020 sem quarentena. É um tema completamente livre e o prazo de entrega é dia 31 de dezembro, por isso, até ao final do ano, estamos a receber tudo, mas a partir daí não há 2021 marca a recusa de qualquer tipo de entrega de submissão. O mail, eu tentei fazer o mail o mais óbvio possível e por isso ficou submissõespremiolv@gmail.com e uma parte importante é que totalmente anónimo, ou seja, ninguém vai saber quem é que escreveu os textos vão ser todos conduzidos para uma base, para um banco de textos em que vão ter numerados de espera-se aos milhares, centenas de milhares de submissões e a partir daí vão ser lidos e vão ser jurados, vai ser feita uma espécie de long list que vai depois ser enviada para estes ilustres júris, incluindo também, volto a referir, o padre Mário Garcia, jesuíta que não pode estar cá, porque está na sua cidade de Braga, e depois uma shortlist e esses vão ser os prémios, os contos que vão ser premiados e publicados e vão ser compilados nesta primeira edição deste prémio. Idealmente, se tudo correr bem, quer dizer, agora como é tudo tão pouco definitivo e tudo tão pouco óbvio, espera-se que todo este processo seja anunciado a meados de março, ou seja, os júris vão receber no início de fevereiro os textos e em meados de março, se Deus quiser, há já de haver um resultado e as pessoas vão ser todas avisadas. E pronto, a única coisa que eu resta a fazer é agradecer esta presença de tanta gente, pessoas que eu não conheço e que gostava muito de conhecer, pessoas que eu conheço e de quem gosto muito e que me sinto altamente honrado de estar aqui. E pronto, e agradecer muito à tia Teresa e pedir ao tio Luís que esteja connosco e que nos inspire a ser melhores como ele era todos os dias. Muito obrigado.